No Alesc em Dia desta quarta-feira você vai ver. Medida provisória que trata do Fundesc é admitida pelos deputados no plenário. Ao vivo vamos saber os impactos dessa decisão. Comissão de Saúde aprova a criação de programa para a capacitação de agentes comunitários de saúde. Em Santa Catarina, a estimativa é que 130 mil pessoas tenham fibromialgia. Seminário na Alesc debate a necessidade da criação de políticas públicas para combater a doença. E uma exposição na Alesc conta a história de imigrantes e refugiados que escolheram Santa Catarina para viver. Tudo isso e muito mais a partir de agora, na Alesc em Dia. Muito boa tarde para você. Nós começamos o Alesc em Dia de hoje, desta quarta-feira, atualizando o que acabou de ser votado aqui no plenário, com destaque para a medida provisória que trata do Fundesc, que é um programa de bolsas de estudo para a educação superior. Aqui no estado, a nossa colega Giovana Alencar acompanhou a votação e tem todos os detalhes. Giovana, que está ao vivo com a gente. Muito boa tarde, Giovana. O que você destaca dessa votação? Boa tarde, Eduarda. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde para você que está acompanhando a nossa programação. Basicamente, essa medida provisória que foi aprovada na tarde de hoje, a admissibilidade, ela retira da lei a exigência de um prazo fixo para divulgação dos editais de inscrição no programa. Na prática, essa medida provisória flexibiliza esses prazos, já que cada instituição de ensino já possui o seu próprio calendário. Vale lembrar que medidas provisórias são normas com força de lei, geralmente adotadas pelo presidente da República ou pelo governador do estado, em casos de urgência e em casos de grande relevância. E quando a gente fala que os deputados estaduais votaram a admissibilidade da medida provisória, significa que eles coletivamente entenderam que aquele assunto deve sim ser tratado como uma medida provisória e não como um projeto de lei normal ou um projeto de lei complementar, por exemplo. Essas foram as informações, eu volto com vocês. Obrigada, Giovana, pelas suas informações. Marcelo, então, para o pessoal de casa entender, como é que vai funcionar agora a tramitação dessa medida provisória de um assunto bastante polêmico aqui no nosso estado, que a gente vem acompanhando aí desde o início do ano, né? As medidas provisórias, elas têm dois momentos aqui no plenário. O primeiro momento foi vivido agora há pouco, hoje à tarde, com a admissibilidade desta medida provisória. É um nome feio, aparentemente, mas o que você pode deduzir disso? É quando os deputados admitem essa medida provisória e entendem que ela vale sim como medida provisória. Não precisa ser um projeto de lei que teria uma tramitação diferente. Passada essa fase da admissão, a medida agora retorna para as comissões, mais especificamente para a Comissão de Finanças e Tributação, onde será elaborado o projeto de conversão em lei. Por quê? Embora a medida provisória já esteja em vigor, já esteja valendo, já tenha força de lei, para que isso seja mantido, a Assembleia precisa dar o seu aval. E esse aval vai acontecer agora quando a Comissão de Finanças elaborar o projeto de conversão em lei e esse projeto voltar aqui para o plenário para que os deputados aí sim aprovem a conversão da medida provisória em uma lei. Você pode estar se perguntando em casa, ontem nós falamos aqui a respeito de mudanças nesse mesmo Fundesc que foram aprovados por meio de projeto de lei. Por que não estavam essas mudanças nesses projetos que foram aprovados ontem? Porque essas mudanças necessitavam de uma medida mais imediata. E a medida provisória, como a partir do momento que ela é editada, ela já entra em vigor, foi o recurso utilizado pelo governo para colocar em prática. Tanto que uma das medidas foi muito discutida aqui em audiência pública no primeiro semestre, sobre a universidade gratuita, que havia aquela exigência do estudante estar matriculado num curso sem ter a garantia da bolsa. Isso foi retirado nessa medida provisória que foi admitida agora à tarde. Obrigada, viu, Marcelo, pelos seus comentários. E olha, de educação a gente fala agora em saúde, porque a Comissão de Saúde da Alesc se reuniu nesta manhã. Essa é uma das comissões permanentes aqui da casa e um dos projetos de lei analisados e aprovados é o que cria um programa de capacitação para agentes comunitários de saúde. O repórter Crisan Isauro acompanhou a reunião. A reunião hoje contou com 5 projetos de lei sendo aprovados, entre eles o projeto da deputada Paulinha. Esse projeto prevê um programa chamado Capacitando Quem Acolhe. Esse programa capacita agentes comunitários de saúde para atender pessoas que sofreram violência doméstica. Além disso, também teve o projeto do deputado Sérgio Guimarães, que prevê cartazes em estabelecimentos para instruir sobre a manobra de Heinrich. Essa manobra ela serve para atender em caso de engasgamentos.
Além disso, os projetos vão ser levados a plenário para serem aprovados pelos 40 deputados. Obrigada, Crisan, pelas informações. Marcelo. E esse projeto que foi aprovado com relação aos agentes comunitários de saúde, a gente precisa lembrar que esses profissionais têm uma função muito importante no atendimento lá na ponta da saúde. São pessoas que têm contato direto com a população que depende do SUS. Muitas vezes pessoas que não conseguem sair de casa para receber uma atenção médica e recebem esses profissionais em casa que dão o devido encaminhamento. E não só prestam orientações, por exemplo, na área da saúde e outras questões. A proposta da deputada Paulinha procura utilizar essa digamos, expertise que esses profissionais têm de estar em contato direto com a população para identificar possíveis casos de violência e, evidentemente, tomar alguma atitude. Afinal, nós temos índices alarmantes de casos de violência doméstica aqui em Santa Catarina, como é sempre discutido nas sessões, em audiências públicas. A gente está sempre, infelizmente, divulgando os dados preocupantes sobre isso. É uma pauta que está sempre presente por aqui, né, Marcelo? Bom, gente, nós mudamos de assunto para contar para você que em Santa Catarina a estimativa é que cerca de 130 mil pessoas tenham fibromialgia. A busca para a criação de políticas públicas para essa doença foi tema de seminário aqui na Alesc. A cicatriz da Cleia é um lembrete da dor permanente que a acompanha há mais de 10 anos. Ela recorreu à implantação de um aparelho chamado neuroestimulador medular, que manda estímulos elétricos para a medula para tentar bloquear a dor. Essa dor tem nome, uma síndrome sem cura, chamada fibromialgia. 24 horas de dor, isso não é fácil. Sabe o que é? Tentar lavar um cabelo, escovar um dente, é desumano, sabe? E essa dor pode passar um pouquinho com medicamento, pode passar um pouquinho com atividade multi, né? Mas ela persiste, ela insiste em ter. Então, é sim uma doença invisível. A Cleia não está sozinha. 130 mil pessoas vivem com a doença em Santa Catarina. Por isso, a Assembleia Legislativa promoveu em Blumenau o primeiro seminário regional de fibromialgia. A proposta partiu do deputado Maurício Peixer, que é também o autor da lei estadual que considera quem tem fibromialgia como pessoa com deficiência, permitindo a criação da carteira estadual de identificação da pessoa com fibromialgia. O seminário é para dar a elas uma questão de conhecimento sobre leis, o que elas precisam ter, os direitos, as garantias delas e a evolução de tratamentos que a gente está aí acompanhando, né? Além dessa lei, outra legislação de autoria do deputado é o Maio Roxo, dedicando o mês a ações de conscientização, prevenção e tratamento da fibromialgia. As atividades não ficam concentradas só nessa data. Outros 3 seminários regionais devem acontecer até o fim deste ano. E as próximas cidades a receberem o evento são Capivari de Baixo, Itajaí e Concórdia. A cada 10 pacientes que têm o diagnóstico da doença, 9 são mulheres, mas não há estudos que definam o motivo disso. O pico de incidência da doença é entre 30 e 50 anos. A Sociedade Brasileira de Reumatologia estima que de 2 a 12% da população adulta do Brasil possa conviver com a síndrome. O próximo passo na luta das portadoras da doença está no pedido de avanços na compreensão e diagnóstico da fibromialgia. A gente precisa de uma clínica da dor, a gente precisa de um centro de referência, de equipes multis, e isso só vai acontecer se os secretários, se os legislativos municipais entenderem da necessidade que temos, porque quem tem dor tem pressa. Agora vamos ver o que é destaque nas nossas redes sociais da Alesc e dos deputados estaduais com a nossa colega Giovana Alencar. Olá para você que está acompanhando a programação da TV da Assembleia Legislativa. Hoje o nosso quadro Destaque das Redes Sociais da Assembleia Legislativa vai para uma proposta que foi recentemente aprovada em plenário pelos deputados estaduais, que tem a intenção de garantir que as crianças estejam protegidas contra a sexualização precoce.
Esse projeto, de autoria do deputado Jair Mioto, do União Brasil, estabelece regras para a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos que possam ser considerados como erotização infantil. Para ficar por dentro desse e de outros assuntos, basta nos seguir nas redes sociais no @AssembleiaSC. O nosso quadro Deputado nas Redes de hoje é com o deputado Lucas Neves, do Podemos, que falou em um post lá nas redes sociais sobre uma série de melhorias que vêm sendo feitas na Serra do Corvo Branco, na região serrana aqui do estado. Para ficar por dentro desse e de outros assuntos que o deputado tratou lá nas redes sociais, basta segui-lo no Instagram, no @lucasneves.sc. Esses foram os destaques das redes sociais da Assembleia Legislativa de hoje. Eu volto com vocês. Obrigada mais uma vez, Giovana. E olha só, nós temos um convite para você. Aqui na sede da Assembleia Legislativa, uma exposição apresenta, através de fotografias, a história de imigrantes e refugiados que vieram construir a vida em Santa Catarina. Assunto, claro, para a gente falar agora, dá uma espiada. Esta exposição, montada na Galeria da Alesc, reúne fotografias e narrativas que mostram os caminhos, os sonhos e as lutas de imigrantes e refugiados que estão construindo uma vida nova em Santa Catarina e também em outras localidades. Retratos de Hospitalidade, Entre Olhares e Memórias é o título da mostra, que celebra os 10 anos da organização Círculos de Hospitalidade. A ONG atua em todo o estado na proteção e integração dessas pessoas que chegam aqui em busca de um novo lar. A proposta é ajudar na regulamentação de documentos, em aulas de português e inserção no mercado de trabalho, entre vários outros serviços, sempre de forma afetiva. A cultura da hospitalidade ela é central no trabalho que a gente faz, principalmente hoje, que a gente vê cada vez mais, né, esse sentimento hostil ou esse sentimento anti-imigrante. Então, a gente cria esses espaços de encontro para desafiar assim, um pouco essa narrativa e para que as pessoas possam ir além também no migrante como esse rótulo para encontrar uma pessoa. De acordo com o Sistema de Registro Nacional Migratório, Santa Catarina tem aproximadamente 180 mil migrantes. A abertura da exposição contou também com apresentações culturais feitas por migrantes convidados. O deputado Marquito apoiou a realização da mostra. São pessoas que, em geral, migram não por desejos e vontades e motivações próprias, muitas vezes são forçados diante de vários conflitos, né? Conflitos econômicos, sociais, guerras, inclusive migrantes climáticos, né? E que chegam ao nosso estado e que precisam encontrar políticas públicas de acolhimento e também de encaminhamento e de garantia da cidadania. Visitar a mostra se torna uma oportunidade para que o público reflita sobre o significado de acolher e ser acolhido. São imagens que revelam a beleza e a complexidade dos encontros cotidianos entre diferentes culturas, trajetórias e territórios. Quem quiser conhecer essas histórias mais de perto, pode visitar a exposição até o próximo dia 10, das 7 horas da manhã às 7 da noite, no hall do Palácio Barriga Verde, sede da Alesc em Florianópolis. A entrada é gratuita. Visitação, como a Maria disse, de graça, né, Marcela, aberta ao público até sexta-feira. Mas além dessa exposição, qual a programação que nós temos aqui para a Assembleia, especialmente amanhã, quinta-feira? Amanhã pela manhã a gente tem a sessão ordinária, né, onde você tem pronunciamentos, a apreciação de algumas matérias. Mas um dos destaques da sessão amanhã é um pronunciamento, uma manifestação da Sociedade Catarinense de Mastologia, em alusão ao Outubro Rosa. Estamos no mês em que usamos peças cor-de-rosa e principalmente em função da questão da prevenção do câncer de mama. Um mês bastante importante que vai ter outras atividades programadas aqui no Parlamento. Também teremos, a partir das 10 da manhã, amanhã, reunião da Comissão de Educação e Cultura e à noite uma sessão solene para a entrega de título de cidadã catarinense para a Rejane Gambim, que é a atual vice-prefeita de Joinville. Toda a cobertura desses eventos a gente acompanha nas nossas redes sociais e nos veículos de comunicação da Alesc. Combinado, viu, Marcelo? Inclusive eu e Marcelo Espinosa, né, a caráter aqui
em homenagem ao Outubro Rosa, a prevenção do câncer de mama. Assim, gente, nós colocamos um ponto final no Alesc em Dia, lembrando você que nós estaremos com vocês todas as terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 5h30 da tarde. Então, até amanhã, Marcelo. Até amanhã e boa noite.